Boa noite, meu nome é Vinícius Ueda, eu sou desenvolvedor aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o CSS Object Model. Então, para começar, eu não vou falar exatamente dele por enquanto, eu tenho que voltar um pouquinho e falar de um conceito de um cara que é um pouco mais conhecido. Você já ouviu falar da DOM? Provavelmente, se você construiu alguma página HTML ou trabalhou com desenvolvimento web, você já ouviu falar desse cara. Então, ele é uma representação de uma página ou um documento no formato de nós e objetos. E é através dela que você consegue manipular essa estrutura, o estilo e o conteúdo de uma página. Então, aqui do lado tem um exemplo bem simples de uma página HTML. Ela só importa um arquivo CSS, que é um arquivo de estilo, e ela declara lá um corpo com um título e algum texto dentro. Então, é um exemplo realmente bem simples de um HTML e é um cara que vai virar uma DOM quando o browser processar esse cara. Então, sabendo o que é a DOM, você consegue ver uma representação dela. Aquele documento, aquele HTML, quando for processado, ele vai virar uma estrutura mais ou menos assim. Você tem o HTML, então ele vai quebrar em várias partes que existem dentro daquele HTML, como o head, que seria o cabeçalho, aquele link do CSS que está dentro dele. Então você tem o body, que é o corpo, dentro dele você tem uma tag H1, que é um título. Dentro desse H1 tem o teste, que é aquela string, aquele texto que estava dentro dela, e assim por diante. Isso tudo vai meio que numa estrutura de árvore, porque você tem um componente dentro do outro, então existe uma hierarquia. Por isso que tem esse nome, né, de Document DOM, de Document Object Model. Um exemplo do que seria você manipular a DOM. Então aqui tem um exemplo bem simples de um JavaScript, e aí o primeiro exemplo é você manipulando bem na mão, usando o document, usando o que já tem dentro lá do browser, usando aquele JavaScript mais puro, mais nativo. E o exemplo de baixo é um mais comum, que acho que todo mundo que também já mexeu com desenvolvimento web deve ter feito, é utilizado jQuery para você pegar um elemento e ocultar ele da tela, por exemplo, ou você quer adicionar algum conteúdo, algum texto dentro de uma div, dentro de um elemento que já existe na tela. Então isso seria um exemplo do que seria você manipular a DOM. Antigamente era bem comum você manipular a DOM na mão, você usar, por exemplo, um jQuery para fazer isso, mas hoje as tecnologias estão evoluindo, então está sendo menos comum você ir direto na DOM e manipular ela. Você costuma usar um framework que gerencia isso para você. Então, o que seria, né, a CSS Object Model, que aliás é o título da apresentação, também conhecido como CSSOM, que é a sigla de abreviação. Fora essa Object Model, a DOM, que é do documento, você também existe uma Object Model que é do CSS, que é o cara dos estilos. Então, no momento que ele estava construindo aquela DOM daquele HTML que eu mostrei no exemplo, ele tinha uma tag link, que referenciava um arquivo de CSS, que é um arquivo de estilo. No momento que ele encontra essa tag de CSS, esse link, ele vai baixar esse arquivo, e aí acontece todo um outro processo. Só para mostrar o exemplo do que tem dentro daquele arquivo de CSS, um conteúdo bem simples também, ele está adicionando alguns estilos de texto, negrito, cor, dentro daquele conteúdo que já existia. Então isso vai ficar um pouco mais claro mais para frente. Então quando ele encontra aquele link, ele baixa aquele arquivo de CSS, ele vai fazer todo um processo de conversão. Então primeiro ele vai pegar todos os bytes daquele arquivo e vai converter em caracteres. Desses caracteres ele transforma isso em tokens, que são pequenas informações que ele é capaz de entender. Esses tokens vão ser começados a ser transformados em nós, que vão ser interligados para gerar essa árvore de objetos do CSS, que é a CSSOM. Então, como seria a representação desse cara, né? Primeiro uma parte um pouquinho mais teórica e depois também uma parte visual. O CSSOM, como a DOM, ele também possui uma estrutura de árvore, né? Uma estrutura de hierarquia, e ela vai ser responsável por definir o conjunto de estilo final da página, como que ela vai ficar no final quando você for exibir essa página no browser, como que ela vai ser exibida para você. Então o navegador ele sempre inicia por uma regra mais geral, que vai ser aplicada a meio que tudo que está na tela, e depois ele vai descendo a um nível mais específico. Então pode ter um elemento lá na sua tela que só ele, por causa de N características do seu CSS, ele vai receber aquele estilo. Então como que isso ficaria, né, mais visualmente? Então a gente tem de novo, né, aquele HTML simples que importa o CSS e só mostrando de novo embaixo aquele CSS. E o que ele vai montar, né? Primeiro eu tenho lá para minha tag body eu defini um font size de 16 pixels, que é o tamanho do texto. Então lá na minha tag body, que está lá no canto em cima, eu mostro que eu tenho um font size de 16 pixels. Dentro desse body eu vou ter outros elementos, como por exemplo o H1, que é o meu título. O meu título está com display none, ou seja, vai ser para ocultar esse cara de exibição no meu browser. Então ele mostra lá que o H1 ele tem um display none, mas ele também tem um font size de 16 pixels, porque ele está dentro do body. Então isso mostra aquela estrutura de hierarquia e como um elemento ele vai herdando os atributos de quem está acima dele e como ele vai ficando mais específico.
Porque, por exemplo, o displayNone é só para tag H1 e não se aplica para os outros elementos. E ele vai descendo isso em forma de árvore e deixando o elemento cada vez mais específico com estilos que são só para ele. Você consegue ver, inclusive no browser, quanto tempo demora essa fase de toda essa conversão de bytes para nós e para ele montar essa CSSOM. No Chrome, quando você abre aquela parte de console do desenvolvedor, ele tem uma ferramenta que mostra, inclusive em milissegundos, essa fase de parse HTML, e esse recalculate style é exatamente o tempo que ele leva para fazer todo esse processo. Bom, mas eu mostrei que você gera DOM e gera a CSSOM, ou seja, você gera um cara que é do documento e gera outro cara que é de estilo. Mas ainda está faltando meio que alguma coisa para isso chegar no meu ponto final e aparecer lá no meu navegador. É aí que entra a render tree, que seria a árvore de renderização. O que ela faz? Ela combina a DOM com a CSSOM e juntas elas constroem tanto os elementos que vão aparecer na página e onde eles vão aparecer, como o estilo que cada um vai ter. Essa árvore, uma coisa interessante dela é que ela só vai ter o conteúdo que vai ser efetivamente renderizado na tela no final. Ou seja, aquela tag H1 que eu dei um displayNone, ou seja, eu disse que ela não vai ser exibida, ela não vai estar contida nessa render tree. Ela é removida já que o CSS explicita que ela não vai aparecer. Então nesse momento ela é retirada dessa render tree, que é o que vai ser utilizado para gerar a visualização final no navegador. Fora isso, depois que você tem essa render tree, você tem dois processos que são responsáveis por renderizar essa informação. O primeiro deles é o reflow, que é um processo utilizado pelo browser para definir o posicionamento dos elementos na tela. Então ele vai executar isso uma primeira vez e ele vai ser sempre reexecutado quando algum elemento do DOM for manipulado, ou seja, você inseriu ou removeu alguma coisa. Toda vez que você coloca algum estilo que vai alterar o posicionamento ou a forma daquele elemento que está na tela, então ele tem que fazer novamente esse reflow. Ou então, no simples ato de você redimensionar o browser, os componentes têm que se realinhar lá dentro daquele espaço que ele tem disponível agora, você está executando de novo esse evento de reflow. E outro evento que ele também executa, que faz parte desse processo, é o repent. Esse processo ele é executado toda vez que você precisa atualizar ou gerar pela primeira vez um estilo que não vai afetar o layout da página. Então, por exemplo, você alterou a cor de uma div de alguma área na sua tela, você vai executar esse repent. Você não precisa executar o reflow novamente porque você não alterou o formato, por exemplo, daquela div, só a cor dela. Então, de uma forma mais visual, como que seria todo esse processo que eu falei? Você tem lá o seu arquivo HTML, que vai importar o seu CSS, a sua página com o seu estilo. E nesse momento o browser ele vai fazer dois processos, gerar a DOM e gerar a CSSOM. Depois, isso tudo vai ser combinado na render tree, que é o que efetivamente vai ser renderizado para o usuário lá no browser. Ele vai executar os processos de reflow e repent, e aí você tem a imagem lá do navegador exibindo a sua página final, que é uma página bem simples, é só um título com uma div e um texto com uma cor. Então, essas são as referências que eu usei, né, para pesquisar e saber mais sobre tudo isso que eu acabei falando agora. Então, elas estão aqui no link, é bastante interessante dar uma lida nelas também. E é só isso. Obrigado.